irmão, minha irmã, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor nessa noite. Capítulo 1 de Reis, do 17, já está aparecendo aí do 8 ao 24. Capítulo 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até um dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. O que é um tempo extraordinário? É um tempo que quebra os paradigmas do comum. É um tempo que nos remove da esfera do ordinário, da rotina. E hoje, nessa noite, nós queremos meditar com vocês sobre princípios espirituais que levarão a nossa família a viver tempos extraordinários. Princípios espirituais que levarão a nossa família a viver tempos extraordinários, ou seja, tempos que fujam da rota do comum, tempos que quebrem os limites daquilo que a gente está acostumado. E o Deus que a gente serve, esse Deus que está sempre nos surpreendendo. Então a minha primeira palavra em sua direção nessa noite é que Deus vai te surpreender nesses dias, amém? Você crê nisso? Eu creio nesse Deus que nos surpreende, que quebra a rotina, que quebra os limites, que muda a história humana para fazer infinitamente mais. Esse é o Deus que nós servimos.
E Ele está disposto a fazer isso na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família, na minha história e na sua história. Ele fez na história dessa mulher. Nós estamos falando aí no século, basicamente, 9 antes de Cristo. Nós estamos aí por 800 e alguma coisa, 70, 53 ali, reinado em Israel, da dinastia de Onri, pai de Acabe. Um rei que no capítulo 16, aí se você voltar algumas páginas, foi terrível. Ele promoveu coisas politicamente, estrategicamente boas para Israel. Tirou, voltou, colocou a capital de Israel como sendo Samaria ali, que era um projeto estratégico, militar, econômico. Mas se tratando de coisas espirituais, foi extremamente pejorativo para o seu reinado, para Israel. Foi um reino realmente marcado por desastres espirituais. Ele foi praticamente pior do que todos os outros reis até então. E aí ele morre e sobe ao trono dele Acabe, seu filho, que havia já promovido, seguindo ali, casado com Jezabel, trazido o culto, estabelecido basicamente o culto a Baal como uma religião oficial de Israel. E é nesse tempo que a nação de Israel começa a passar privações, começa a ter problemas, começa a sofrer o juízo de Deus. E é num contexto de seca, é num contexto de juízo do Senhor que acontece esse episódio. Na casa de uma viúva, numa terra distante, que Deus promove o sobrenatural, o extraordinário. A casa daquela mulher, a família daquela mulher viveu o extraordinário. Estava acontecendo coisas terríveis lá fora. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E lá dentro da casa dela estava vivendo uma provisão, estava vivendo milagres, estava vivendo ressurreição, morte acontecendo e a vida fluindo como um rio na casa dela. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida, ministrar sobre as nossas famílias. Porque por mais que este mundo esteja um caos, nós temos um Deus que pode abençoar as nossas famílias. Quando Deus chama Abraão, e esse é o texto de leitura, Ele chama para declarar a bênção, um projeto de Deus sobre toda a face da terra. O apóstolo Paulo vai falar, e nós vamos ver isso mais adiante em Efésios, que toda a família da terra toma o nome. Jesus Cristo é um nome que está sobre toda a casa, sobre toda a família. Por isso, mais uma vez, eu vou insistir com você, obrigado meu amor, eu vou insistir com você, que a sua família é abençoada. Se tudo está dizendo ao contrário, eu quero dizer para você, a sua família é abençoada. Pastor, então por que eu não estou vivendo certas coisas? Porque o reino do Espírito, ele também trabalha com princípios. E é por isso que nós vamos falar sobre esses princípios, com base nesse texto. É só esses princípios? Não. Mas aqui há algumas pistas. Nós não conseguimos trabalhar tudo numa noite, não conseguimos folhear de Gênesis a Apocalipse, mas nós queremos trabalhar com você esses princípios espirituais que podem levar a sua família, você, a sua casa, a viver coisas extraordinárias. E o primeiro desses princípios é: assume o princípio da obediência como estilo de vida. Assuma o estilo da obediência. Assuma a obediência como estilo de vida. Hoje nós estamos sendo marcados por uma geração rebelde. Mas olha para você ver, versículo 8 do texto diz assim, e 9: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi para Sarepta. Deixa eu dizer para você, a obediência é algo que atrai a glória de Deus. Homens e mulheres com um coração obediente são homens e mulheres que atraem a glória de Deus. E se você é um homem, uma mulher que quer atrair a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, você tem que ser
obediente, tem que obedecer. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu irei apresentar esse manifestar, esse declarar, esse tornar visível a ação de Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos em obediência, o favor, o amor de Deus, o agir de Deus se manifesta, se torna visível dentro da nossa casa. Mas preste bem atenção, olha para você ver. Sarepta era uma cidade aproximadamente 13 quilômetros ao sul de Sidom. Sidom era um território fenício, região controlada pelo sogro de Acabe, ou seja, pelo pai de Jezabel. Uma região onde que o culto a Baal já estava estabelecido há muito tempo, e Elias era um denunciante desse sincretismo religioso que estava tomando conta de Israel. Ou seja, Deus manda Elias ir para uma região onde que ele não é bem-vindo. Elias não questiona, Elias simplesmente obedece. Primeira coisa desse texto é o movimento, a movimentação. Às vezes a gente está onde Deus não quer que a gente esteja, às vezes a gente está indo por um caminho que Deus não quer que a gente vá. Então a primeira coisa, se você quer entrar na rota da obediência, esteja sensível à voz de Deus, esteja acessível ao toque do Espírito Santo, para que o Espírito Santo dirija o seu caminhar, para que o Espírito Santo te oriente nas suas escolhas, para que o Espírito Santo te oriente para onde você deve ir. Não importa se aos teus olhos é agradável ou não, mas quando você está disposto a obedecer, você tem que estar disposto a ir aonde Deus te mandar. Você tem que ir na rota que o Espírito Santo soprar sobre a sua vida. Foi assim que o apóstolo Paulo teve a visão, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Era onde que ele queria ir? Não. Era onde que ele tinha estabelecido para ir? Não. Mas era onde o Espírito Santo de Deus está mandando ir. Deixa eu dizer para você, não sei aonde você está indo, não sei aonde você quer ir, não sei aonde é os seus projetos de vida, mas eu sei aonde vai dar certo. É aonde o Espírito Santo de Deus te mandar. Se você quer viver coisas extraordinárias, esteja aberto para ir aonde o Espírito Santo de Deus te mandar. Esteja aberto para isso. Segunda coisa que eu aprendo em relação à obediência nesse texto, é que diz respeito a depender de Deus. Às vezes na nossa prepotência, obediência é confiar, e nós precisamos entender que Deus é que manda. Elias, tudo bem, estava acostumado com o sobrenatural. Elias estava saindo de um ribeiro que havia secado, sendo alimentados por corvos, mas ele agora, preste bem atenção, ele agora tem que ir por um caminho onde que Deus está mandando ele para ir lá para uma viúva. Por si só já era algo difícil ir para Sidom, para aquela região ali de Sidom, Sarepta. Agora ir para ser sustentado por uma viúva, humanamente não era coerente. Humanamente não era o lógico. Num tempo de escassez, a viúva automaticamente naquele local já vivia de favor, e no tempo de escassez depender de uma viúva. Deixa eu dizer para você, quando você assume, escolhe obedecer a Deus, a responsabilidade de tudo passa a ser de Deus. É Deus que vai garantir. Não se preocupa se está favorável ou não, apenas obedeça. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. E é por isso que Jesus Cristo vai dizer: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. E foi isso que aquela mulher teve que aprender também a obedecer. Aquela mulher teve que aprender a obedecer a voz profética ali de Elias, dizendo: vai lá, traz para mim, faz primeiro isso. Ela quebrou a lógica para escolher
obedecer. Elias quebrou a lógica para escolher obedecer a voz do Senhor. Eu não sei, talvez algumas coisas para você pode parecer ilógico. Será que eu preciso fazer isso? Não, a lógica me manda fazer isso, o raciocínio me manda fazer isso. Eu não estou dizendo que a fé é irracional, mas a fé é supra-racional. Ela vai além da razão. Algumas coisas Deus vai te pedir e você vai ter que obedecer. Deus vai dizer para você: faça isso, mas você vai ter que obedecer. Se você quer ser honrado, se você quer viver algumas coisas dentro da sua casa, viver a bênção do Senhor dentro da sua família, aprenda a obediência, aprenda a obedecer a voz, aprenda a dizer para o Senhor: eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim a tua vontade. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Deus está procurando uma geração que diga: somos teus servos e escolhemos obedecer. Nós vivemos uma geração, meu irmão, que não quer obedecer nada. Os filhos não obedecem os pais, os alunos não obedecem os professores, as ovelhas não obedecem o pastor. Nós vivemos uma geração marcada pela desobediência. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma unção de obediência, de sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Uma geração, eu estou orando para que Deus levante neste lugar uma geração de homens e mulheres que digam: importa fazer a tua vontade acima da minha vontade, Senhor. É isso que Deus espera. Se nós levantarmos neste lugar, se nós nos colocarmos como uma geração que obedece, você vai ver, não tem porta do inferno, não tem incredulidade, não tem terra seca que vai impedir o frutificar da obra do Senhor neste lugar. Não tem maldição, não tem palavra contrária, não tem maldição hereditária sobre a sua família que vai impedir a sua casa de ser uma bênção, porque Deus vai encontrar um coração obediente na minha vida e na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Escolha o estilo de vida da obediência se você quer viver coisas extraordinárias. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você com base nesse texto é: rompa com o espírito de comodidade. Rompa com o espírito de comodidade. Deixa eu falar uma frase para você. A comodidade é a irmã mais velha da mediocridade. Onde a primeira se estabelece, não muito tempo depois a segunda chega. A mediocridade é a irmã mais velha, a comodidade é a irmã mais velha da mediocridade. Onde a primeira se estabelece, não muito tempo depois a segunda chega. O profeta diz: tudo que vier à sua mão para fazer, faze conforme a sua força. Dê o seu melhor. Seja o que for que você for fazer, dê o seu melhor. Fala para a pessoa que se você tiver alguém perto de você, e fala: dê o seu melhor. Se você lembrou de alguém, mande uma mensagem para essa pessoa, fala: olha, dê o seu melhor. Se for para fazer, faça direito, faça o melhor possível. Não nivele por baixo, não. Olha para você ver aqui o texto bíblico, verso 10, diz assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Ok, aquela mulher ia morrer. O que é uma vasilha de água? O contexto diz que ela ia morrer. Aí ela falou: então tá bom. Identificou que é o profeta, tudo. Vou trazer a vasilha de água. Lugar comum. Todo mundo podia dar um copo d'água, ainda que tivesse uma seca, tinha um pouquinho d'água lá, tinha um negócio. Vamos dar um copo d'água, lugar de comodidade, não estava exigindo muito dela não. Agora presta atenção, versículo 11, indo ela buscá-la, lhe chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Aí a coisa já aperta. Versículo 12, porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela identificou que ele era um profeta. Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morremos. Deixa eu dizer para você, se você quer
superar a mediocridade, você tem que sair do lugar de comodidade. Eu não sei o que é comum para você. O que é comum para você? Orar 10 minutos? Se você quer superar isso, saia desse lugar de comodidade e vá para os 20 minutos, vá para os 30 minutos. O que é comum para você? Ler um versículo bíblico, ler um salmo por dia. Se você quer superar isso, leia 2, leia 3, leia um capítulo, leia um livro da Bíblia inteiro. Eu não sei o que é comum para você, mas Deus nos chama para ser ousados. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Deixa eu ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu escrevi aqui também para não esquecer. A ousadia espiritual vai te tirar da rota da morte e do fracasso. A ousadia espiritual te tira da rota da morte e do fracasso. Todas as vezes que você ousa, todas as vezes que você tem coragem de entrar na presença do Senhor e fazer algo a mais, foi o que tirou aquela mulher. Diz o texto que ela iria morrer, mas o filho dela, ela tinha um espírito de morte já, de que as coisas não estavam dando certo, que não tinha alternativa. A única alternativa dela era pegar um cavaco agora e fazer um pouquinho de farinha que ela tinha lá, comer ela e o filho dela. E o profeta chamou: ouse obedecer, ouse entregar o primeiro para mim. Não é fácil, meu irmão, mas quando você ousa, foi isso que fez Jairo. Ele ousou, mesmo sendo um dos principais da sinagoga, ele ousou ir até Jesus e pedir: Jesus, muda a história da minha filha. Foi a ousadia espiritual de Jairo que mudou a história da filha dele. Foi a ousadia espiritual de Bartimeu no caminho de Jericó, quando todo mundo estava passando, mandando ele calar a boca, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi a ousadia espiritual da mulher Sirofenícia, ali em Mateus 15, quando ela pedia: Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada, e Jesus falava: não convém dar os pães dos filhos aos cachorrinhos, mas ela, ousadamente espiritual, fala: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela ousou. Foi a ousadia espiritual de Zaqueu que levou ele a subir na árvore e a Jesus entrar, pousar na casa dele. Se você quer coisas maiores de Deus, ouse espiritualmente, ouse jejuar, ouse orar, ouse vir à casa do Senhor, ouse subir ao monte, ouse pedir a Deus, e os céus vai se abrir sobre a sua cabeça. Mas nós precisamos de uma geração ousada. Mas infelizmente, irmãos, nós temos vivido uma geração acanhada, uma geração que não tem coragem espiritualmente, uma geração que empreende muito no mundo do TikTok, no mundo das redes sociais, uma geração que empreende muito nos pecados, na noitada, mas é uma geração que já não passa mais a noite orando, já é uma geração que não faz mais vigília, sabe? E olha que eu não sou tão velho assim não, viu, irmão? É uma geração, tem 52 anos, vou fazer 53 mês que vem, sabe? Mas a gente passava a noite. Uma geração que fazia 40 dias de propósito no monte, orando, subindo ao monte, clamando a Deus. A gente precisa ser ousado espiritualmente e pedir a Deus, abrir os nossos lábios e clamar ao Senhor, porque à medida que nós formos ousados espiritualmente, o espírito de morte, de fracasso, de desgraça vai sair da nossa casa. Aquela mulher ousou, e eu quero ministrar sobre a sua vida, que você receba esse espírito de ousadia, essa intrepidez do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que você entre em propósito com Deus, que você seja ousado no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, que você abra os seus lábios e declare que há poder no nome do Senhor, que sobre a sua casa não vai perdurar o ritmo de fracasso, que sobre a sua casa todo espírito de morte está por terra, porque você está levantando na ousadia, na intrepidez, para ser o intercessor da sua casa, para ser o intercessor da sua família, para que Deus mude a história da sua casa, da sua família, dos seus parentes, na autoridade do nome de Jesus.
Você pode aplaudir o Senhor, porque você vai ser um homem ousado, uma mulher ousada, no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Ousado não só para aparecer, mas ousado para passar aquelas madrugadas onde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Ele não quer, em nome de Jesus. E eu gosto de estar muito atento quando eu estou ministrando, quando eu estou preparando aquela palavra que Deus tem para as nossas vidas. E uma das coisas que Deus falou para que eu pudesse orar, eu escrevi aqui, tem alguns textos, tem algumas coisas que eu faço questão de escrever de outra cor para não passar despercebido. É que nessa noite Deus vai livrar famílias do espírito de morte, irmãos. Em nome de Jesus, que Deus vai livrar casas da desgraça, do fracasso. Em nome de Jesus, se você crê, se você não crê, fica à vontade, mas levante a sua mão aí e declare, fala: sobre a minha casa não vale encantamento, não vale espírito de morte e nem espírito de fracasso. Sobre a minha casa está a bênção e a prosperidade do Deus Todo-Poderoso de Israel, do Deus de Elias. Sobre a minha casa está chegando um tempo de felicidade e de sucesso. Em nome de Jesus, aplauda esse Deus da alegria, que vai levar você e a sua casa para um tempo de resultados extraordinários. Oh, Deus tremendo. Preste bem atenção. Outro princípio: não permita que o ambiente externo determine o que acontece dentro da sua casa. Não permita que o ambiente externo determine o que acontece dentro da sua casa. Olha o versículo 13 até o 15, diz assim: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, trazei-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. A continuação do texto vai colocar um tempo prolongado de seca em Israel. E eu entendo que esse tempo, enquanto que tinha escassez lá fora, na casa daquela mulher tinha abundância. Eu entendo que toda vez que aquela mulher chegava naquela panela lá, tinha farinha que dava para ela cozinhar, fazer coisas boas, gostosas para ela, para o filho dela, para Elias. E eu fico olhando aquela mulher saindo, sabe? Você já foi criança, né, irmão? Você já foi criança. E aí eu estou sendo talvez até um pouco maldoso na minha visão aqui, na minha ilustração, viu? Isso não é uma interpretação ortodoxa do texto bíblico não, tá bom, meu irmão? É uma interpretação bem alegórica, criativa. Eu fico olhando aquela mulher chegando na porta assim da casa dela e olhando assim, né? Olhando, dando uma olhada. E o menino dela brincando, né? Lá fora. Porque a gente vai ver que dá para ela e o Elias carregar o menino. É uma criança. O menino dela brincando, ela falando: ô fulano, foi mãe? Como qualquer criança, fala: foi, vem comer. Aí eu fico olhando os vizinhos tudo olhando, falo: vem comer. Ele falou: me dá aí. Ela falou: não, vem cá. Vem cá. E aí a mãe dele, né? A mãe dele chama: vem cá, menino, deixa os outros ver não. Senta aqui e come. Aí tá aquele bolo, aquele negócio gostoso, sabe, que ela fez lá, aquele pão, aquela coisa gostosa, sabe? Irmãos, o ambiente externo não determinou a seca que estava lá dentro, a escassez que estava em Israel, não determinou o ambiente interno da casa daquela mulher. Eu quero dizer para você, talvez vocês tenham escutado aí que tem muitas coisas acontecendo. Tem muita desgraça acontecendo, tem muitos casais separando, tem muitos pais enfrentando problemas com os filhos, tem muitos filhos enfrentando problemas com os pais,
Tem muitos irmãos e irmãs que não conversam entre si. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o que está acontecendo aí fora não vai penetrar na sua casa, pois sobre a nossa casa, sobre a nossa família está a bênção do Senhor. E não é a primeira vez que acontecia isso em Israel, não. O povo de Israel já estava acostumado com essa diferenciação entre o que Deus fazia entre o seu povo, entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não temia ao Senhor. Deixa eu dar só um exemplo para você, as pragas do Egito. A partir da quarta praga, Deus começa a fazer diferenciação entre o que acontecia no Egito e na região de Gozém, que era a região onde habitavam os escravos hebreus. Capítulo 8, versículo 22 a 23. Naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Fareis distinção entre o meu povo e o teu povo. Ou seja, Deus fez distinção. Estava tendo mosquito na casa dos egípcios, e na casa do povo judeu não tinha mosca. Praga de número 5. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, e sobre os camelos, sobre os gados e sobre as ovelhas, com pertinência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Rebanho dos egípcios estava morrendo, rebanho de Israel não estava morrendo. Deixa eu dizer para você, aquilo que é seu, o inimigo não vai tocar, amém, meu irmão? Aquilo que é da sua casa, o inimigo não vai tocar. Não importa o que está acontecendo aí no mundo aí fora, em nome de Jesus. Não importa se há uma rebeldia assolando as famílias, os nossos filhos e as nossas filhas irão ser herança bendita do Senhor, em nome de Jesus. Não importa o que está acontecendo, o adultério, a prostituição, o desmatelo familiar, a nossa casa vai permanecer firme na rocha que é Jesus Cristo. Os nossos casamentos vão continuar alicerçados na presença do Deus que edifica a casa sobre a rocha, em nome de Jesus. E nós não apenas vamos ser diferentes, mas vamos levantar e impregnar essa terra como diferente de Deus. Deus nos chamou para ser sal, para ser luz. Olha a praga de número 9. Diz assim: estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Preste bem atenção, versículo 23 do capítulo 10 de Êxodo. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Deixa eu dizer para você, pode não ter luz aí fora, mas a luz de Cristo vai estar sobre nós. As trevas não vai prevalecer sobre a nossa casa, irmãos. As trevas não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. As trevas não irão prevalecer contra mim, contra você, porque diz a palavra de Deus: maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Se você crê nisso, aplauda e glorifique o nome do Senhor, porque maior é aquele que está conosco na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida. Sua casa vai ser um diferencial lá onde você mora, amém? Você vai ser um diferencial lá onde você vive, em nome de Jesus. Quarto princípio, para que a gente possa viver o extraordinário de Deus das nossas famílias. Entenda que no mundo espiritual, sua casa já é um lugar de milagres. Entenda que no mundo espiritual, a sua casa já é um lugar de milagres. Não, pastor, é porque o senhor não conhece a minha casa. É porque o senhor não conhece a minha família. Realmente eu não conheço não, meu irmão. Mas o Deus a quem eu sirvo, Ele conhece. E na perspectiva dos olhos de Deus, a sua casa já é uma bênção.
Olha para você ver, me entenda a cronologia do texto. Elias está ainda na terra de Israel. Versículo 9 diz: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Quando Deus fala, vai lá porque tem comida, é porque já tinha comida. Na perspectiva de Deus, a casa da mulher já tinha comida. A casa da mulher já era alguém abençoado. Mas quando Elias chega naquela região, encontra aquela mulher, ele encontra aquela mulher dizendo que não tem comida e que estava pegando um graveto para morrer. Duas perspectivas aqui que você tem que escolher em qual perspectiva você vai trilhar a sua vida. Na perspectiva daquilo que está às vezes diante dos seus olhos, ou na perspectiva daquilo que Deus já determinou para você. Porque uma das estratégias do diabo é querer impregnar a nossa realidade com esse espírito de morte, de fracasso, de derrota, de escassez, que ele tenta colocar nessa terra. E o projeto de Deus é que eu e você possamos entender que nós já somos abençoados, que nós já temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não importa o que está acontecendo diante de nós. Ou aquela mulher só conseguia ver uma panela vazia, uma botija praticamente vazia, só conseguia ver escassez. Mas Deus já havia outra realidade. Deus já tinha determinado a bênção sobre ela. Deus estava dizendo, ela só conseguia ver escassez. E Deus tinha dito no mundo espiritual, ela vai ter para dar, ela vai ter para dar, ela vai ter para abençoar, ela vai ter para repartir. Eu não sei qual é a sua escassez, mas Deus está dizendo, você vai ter para dar, você vai ter para repartir, você vai ter para ter em abundância, para sobejar sobre a sua vida. Talvez você está com escassez de saúde. Deus está dizendo, você vai ter saúde para dar, amém? Em nome de Jesus, você vai ser testemunha de Deus que faz, que cura. Eu não sei, talvez você está dizendo, eu estou com o coração angustiado, eu estou com o coração abatido, eu estou com o coração triste. Eu quero liberar sobre a sua vida uma unção de alegria, porque Deus já declarou que o Espírito dele tem alegria para repartir, e você vai ter alegria, você vai ter algo para testemunhar, para dizer para as pessoas, o nosso Deus é o Deus que alegra os nossos corações. Eu não sei como você se vê diante do espelho, eu não sei como você se vê na vida profissional, eu não sei como você se vê espiritualmente, mas o que Deus vê ao seu respeito é muito maior, é muito melhor. Não importa hoje a sua realidade, talvez a sua realidade você se vê como um pecador, talvez na sua realidade você se vê como alguém indigno de estar no altar do Senhor, mas o que Deus te vê é como sacerdote, como filho, como mensageiro, como profeta, como homem e mulher escolhido, resgatado das trevas para anunciar as grandezas do Senhor sobre a terra. Levante-se e viva aquilo que Deus tem para você. Creia, Deus tem mais para você. Não dê ouvido a essa voz que diz que você vai morrer. Não dê ouvido a essa voz que diz que você não pode. Deus já te abençoou. Você pode, você é capaz, porque sobre você está o Espírito do Senhor. Creia nisso. Deus não te chamou para retroceder. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para orar, olhar as circunstâncias. Deus te chamou para viver o extraordinário. Deixa eu falar com você. Se você viver algumas coisas extraordinárias nesse dia, se prepare, porque o inimigo também vai querer negar o milagre de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz a continuação do texto. Versículo 17, diz assim: depois disto, adoeceu o filho da mulher e da dona de casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Parentes, nem toda morte é uma ação do inimigo, nem toda luta é uma ação do diabo.
Nós enfrentamos luta e nós vamos morrer. Se Jesus não voltar, eu também vou morrer, você vai morrer, mas nós vamos ressuscitar no último dia. Nós temos essa esperança. Mas presta atenção, algumas coisas a gente não pode aceitar. Porque às vezes vem uma conquista muito grande, o inimigo quer roubar a nossa alegria, quer roubar. Nós vamos tomando percepção da realidade espiritual, nós vamos tomando percepção das coisas que Deus quer fazer na nossa casa. Eu fico imaginando, meu irmão, todas as vezes que aquela mulher entrava dentro da despensa dela e dava aquela conferida, falava, a panela está cheia. Ela entrava lá, levantava, tirava a tampa da botija e via, a botija está cheia de azeite. Imagina que alegria, que ambiente festivo. Imagina um culto, meu irmão, sendo ministrado por Elias no culto. Não sei se ele fazia um culto lá, né, fogueirinha santa em casa lá, mas imagina só, Elias devia orar, né, tinha um quarto lá, aquela coisa toda. Então imagina Elias trazendo uma palavra, meditação, Elias falando sobre a passagem do Êxodo, lá do Mar Vermelho se abrindo, que coisa extraordinária, um ambiente muito gostoso. O ambiente de vitória é um ambiente gostoso, irmãos. E Deus nos chamou para vivermos nesse ambiente de vitória, mas o inimigo quer sempre impregnar a derrota. E algumas coisas a gente só vai mudar com muita oração, com muito clamor. Versículo 20, então clamou ao Senhor e disse, Senhor meu Deus, também é esta viúva com quem me hospedaste e afligiste, matando o filho. Eu fico pensando nessa cena, irmãos, seja criativo comigo, porque às vezes a gente lê o texto de uma forma assim tão seca, esquece que são pessoas como nós. Imagina se o Elias deitou o menino e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. 3 vezes, sabe, foi lá, orou, nada do menino voltar, foi lá, orou de novo e nada do menino voltar, foi lá e orou. Olha o que diz o versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e não choveu, tornou a orar e choveu de novo. Eu quero dizer para você, se você lembra do episódio de Elias, ele orou lá 1 vez, 2 vezes, até a nuvem vir. Eu quero dizer para você, se você tem enfrentado lutas, lembre que a sua casa já é abençoada. Mas se você tem enfrentado luta, não pare de orar, amém? Não pare de adorar, não pare de clamar ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero concluir com a passagem de 1 Reis 17:7. Diz assim, mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Antes de Elias ir lá para viver e levar aquela mulher ao extraordinário, ele passou por um incômodo. Ele estava num lugar onde que tinha um riacho e o riacho secou. Deixa eu ser boca de Deus sobre a sua vida agora aqui. Eu vou ler porque foi o que Deus colocou no meu coração para encerrar essa palavra com isso. Algumas torrentes que secaram não foi para a morte, mas para nos impulsionar para um ambiente de realizações sobrenaturais. Algumas torrentes que secaram não foi para a morte, mas para nos impulsionar para um ambiente de realizações sobrenaturais. Algumas portas, alguns eventos, algumas lutas, não foi para você ficar paralisado, não foi para você ficar num ambiente de fracasso, não foi para você morrer, mas é para que Deus te leve para um ambiente de realizações sobrenaturais. Eu vou orar para que Deus te leve para um ambiente de realização sobrenatural, que você comece a viver coisas extraordinárias. Eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a acreditar que se você entrar pelo caminho da obediência, Deus vai te surpreender.
Eu quero convidar você a acreditar em nome de Jesus, que se você sair do lugar da comodidade, você vai viver coisas que vão muito além do que da mediocridade. Você não vai ficar em ambientes medíocres. Deus vai te levar para lugares de excelência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar para que você creia que sobre a sua casa já é abençoado, seus relamentos são abençoados, em nome de Jesus. Você está num ambiente profético, num ambiente de coisas sobrenaturais. Nós estamos aqui declarando o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Deus está te chamando para viver coisas sobrenaturais. Eu quero convidar você, e agora, onde você está, em nome de Jesus, põe a mão sobre o seu coração e fala: Deus, me leva para ambientes sobrenaturais, me leva a viver coisas, realizações extraordinárias. O mesmo Deus de Elias é o seu Deus, o mesmo Deus de Elias é o meu Deus. Se alguma coisa se perdeu, se alguma coisa morreu, o inimigo querendo roubar a sua alegria, eu quero declarar nessa noite que isso vai reviver em nome de Jesus. Assim como aquela criança reviveu, o Deus de Elias está revivendo os seus sonhos, está trazendo à existência coisas que foram perdidas, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que está chegando um tempo de provisão extraordinária. Eu quero declarar que a sua casa não vai viver a influência do ambiente externo. Existe um Deus que vai blindar a sua família, existe um Deus que vai blindar a sua casa. Nessa noite, em nome de Jesus, as suas emoções, o seu coração está sendo guardado pelo Deus Todo-Poderoso, que fez a farinha se multiplicar, que fez o azeite se multiplicar, em nome de Jesus. Começa a profetizar, fala: Deus, eu vou sair do lugar de comodidade, eu vou agir de forma ousada. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que visite esse lugar, visite essa igreja, visite você que veio aqui nessa noite, você que está acessando essa programação com o espírito de ousadia. O espírito de ousadia, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Visite essa igreja com ousadia, visite esse ministério de louvor com ousadia, visite o ministério de intercessão, visite o ministério de finanças, de comunicação, de informação, visite uma Vitec, visite, meu Deus, ação social, visite cada ministério dessa igreja com o espírito de ousadia, em nome de Jesus. Visite a sua vida, para que você seja ousado para sair do pecado, para que você seja ousado para romper com as cadeias espirituais que te prendem na mediocridade. Deus, nesta noite, visite essa igreja, Deus, para que você seja ousado para chamar pessoas. Visite corações que estão amargurados, abatidos. Visite, Deus, agora com a unção de alegria. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, recebe a cura. Oh, rechere calabalaia. Oh, lebasri calabalaia. Nesta noite, Deus, visite essa igreja de maneira extraordinária, para a glória e para a honra do teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Pode cantar comigo, Heber? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: recebe a cura, Ludmila Feber. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se vocês demorarem, eu vou cantar sem instrumento. Amém. Aleluia. Eu sou ousado, mesmo sem cantar, sem saber cantar, eu canto. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Declare novamente: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
glória. Pastor Ronald vai estar aqui em nome de Jesus. Quase que cai, eu sou usado também. Amém. Vai aqui, pega uma bandeja aí, pessoal. Amém. Pega aí. Pega ali o pão, pastora. Pode descer. Mesmo assim em pé, nós vamos fazer oração de meio de acesso, ganhando tempo. Eu quero dizer para você, nós vamos participar da ceia. A ceia é do Senhor, não é da igreja metodista. A ceia, você que está aqui é convidado a participar. Pastor, eu participei de manhã. Participa 20 vezes, abençoado. Vai lá, vai nessa força. Todo dia é dia de celebrar ao Senhor. A igreja primitiva celebrava todo dia, toda hora lá que eles se reuniam. Fica na paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos e nós vamos consagrar a dádiva do pão e do vinho. Depois os pastores vão descer e vão distribuir. Você vai vir aqui e nós vamos participar disso. Feche seus olhos. Toda glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obediente à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração, Deus, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com teu Filho Jesus Cristo e conceda-nos o Espírito Santo por tua infinita bondade. Consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de teu Filho Jesus Cristo, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Você pode orar comigo? Vai aparecer aí na transparência. Transparência no projetor. Você mais denúncia, um ato falho que denuncia a sua idade, ok? Tá bom? Vamos lá. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos. Que abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão, deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. E de semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice em suas mãos, o abençoou, dizendo: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança, o meu sangue, sangue purificador, sangue que nos dá acesso ao trono, que é derramado por amor de vós. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. É com alegria. Os pastores vão descer, pastora vai descer. Você vai pegar o pão aí, vai vir pelo meio, voltar pelo corredor aí, e vamos juntos com alegria louvar e participar. Vamos participar juntos aí, enquanto você vai, pega, volta pro seu lugar. Pode descer, pastores, desce, volta lá um pouquinho aí, fica mais fácil o pessoal pegar. Você vem, pega o pão, pega o cálice e vamos participar. Fala: pastor, eu sou digno. Se você aceitou Jesus, se você pediu perdão pelos seus pecados, o Pai te aceita. Vem, participa. Não é negligenciando a questão da ceia, não. A Bíblia nos fala isso. A ceia do Senhor, quem convida você é o Senhor da glória, o que te aceita, o que te ama.